Olá, oitavo ano. Bom dia a todas e todos. Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja tranquilo, todo mundo se cuidando. Vamos voltar para mais uma aulinha de geografia. Hoje uma aula bem curtinha, prometo a vocês. Vou tentar, eu falo muito, sobre organizações internacionais. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né? Que estamos tratando sobre um mundo dividido na era da globalização, né? Falamos sobre a globalização, falamos sobre uma nova ordem mundial, não é verdade? E hoje vou falar com vocês um pouquinho das organizações internacionais que surgem justamente neste contexto de um mundo globalizado. São agentes centrais da globalização, né? E lembre-se que nesse processo da globalização houve uma intensificação dos fluxos de investimento, de desenvolvimento de tecnologias, de informação, de comunicação, aumento de fluxos financeiros, aumento do comércio mundial, né? E, por consequente, a competição entre os países, né? Sobre esses aspectos. Então, tornou-se necessário criar uma série de organizações para regulamentar vários aspectos que nós temos no mundo globalizado, sobretudo o mundo da nova era, né? Da nova ordem mundial. Tudo bem? Então, pessoal, neste contexto, né, antes de eu passar aqui, né, adiantar um pouco o vídeo, gostaria de lembrá-los da assinatura da lista de presença. Se torna primordial vocês assinarem. Tem gente que está esquecendo, não pode. Todo vídeo eu falo isso, hein? Então, por favor, não esqueçam de fazer o seu registro. O link, como sempre, encontra-se na descrição do vídeo. Também não deixe de registrar as suas perguntas, né? Nos vários canais, nas várias formas, as possibilidades que você tem de contactar, de falar comigo e com os demais professores, né? Não deixem as dúvidas acumularem, né? Pergunte, ok? Teremos o maior prazer em respondê-los, tudo bem? Então, olha só, essas organizações internacionais, elas surgem a partir da ideia da globalização, ou seja, da interdependência entre os países, ou seja, ela está diretamente relacionada ao processo de globalização mundial. Então, as organizações internacionais, esses organismos internacionais, eles surgem no contexto da interdependência entre as nações. As nações agora se tornaram interdependentes. E essa interdependência, ela está diretamente relacionada ao processo da globalização. Não esqueça disso. Este é o principal ponto para o surgimento, para o aprimoramento das organizações internacionais. Ok? Surgem a partir do processo de interdependência entre os países. Legal? E talvez a principal delas, né, e a que você mais conhece, é essa aí, a Organização das Nações Unidas, a ONU. Pessoal, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. E ela substituiu o que existia na época de chamada Liga das Nações. A ONU surgiu no contexto, né, de manter a paz mundial. Perceba que ela surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial. Os países estavam devastados, né? Os países estavam meio em choque. Uma guerra que foi tão brutal, que destruiu muitos países, que acabou com muitas vidas, que destruiu muitas economias. Então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada em 1945, como eu falei, no final da Segunda Guerra Mundial.
Lembre-se, a Segunda Guerra Mundial teve a duração de 1939 a 1945. A partir de 1945, nós entramos na Guerra Fria, no período bipolar, que terminou em 1991. Né? Já estudamos isso quando tivemos a nova ordem mundial, que é a que nós estamos hoje. Essa organização, então, das nações, a ONU, ela substituiu uma Liga das Nações, né? Uma organização que tinha alguns países né, que faziam parte dela no passado. E quais são os objetivos da ONU? Ela surgiu em 1945, no pós-guerra, com qual objetivo? Ela tinha como principal objetivo manter a paz e a segurança internacional. Ora, em menos de, em um século, o mundo teve duas grandes guerras, né, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, que devastou o continente europeu, sobretudo, o continente europeu, vamos dizer assim. Então, a Organização das Nações Unidas, ela já surge, no pós-guerra como uma organização internacional que tem como objetivo manter a paz e a segurança internacional. Vamos aqui ter uma organização onde os países vão se reunir para manter a paz. Ok? Nesse contexto, ela também tem como objetivo promover a cooperação entre os países para um maior desenvolvimento econômico e um desenvolvimento social. Ora, se os países realizam um processo de cooperação, se eles estão cooperando, dificilmente, claro que pode acontecer, mas dificilmente eles podem entrar em guerra se existe uma cooperação. Ok? É claro que na prática, muitas vezes, isso não dá certo. Mas, a princípio, quando você está cooperando com outro país, você está cooperando com outras pessoas, você não vai ver aquele país, aquela pessoa como inimigo. Então, as chances de você entrar em guerra, as chances de você entrar em disputa são menores. Ok? Então, isso é um dos grandes objetivos da Organização das Nações Unidas. Tá? E também ela tem como objetivos, um dos pilares dela para a sua formação, é garantir os direitos humanos. Garantir aí os direitos que são consagrados para as pessoas. Direitos esses que foram, durante as guerras, muitas vezes esquecidos, abandonados. Então ela surge a partir desse contexto para garantir esses objetivos da paz e a segurança internacional, da cooperação entre os países para o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social e, sobretudo, garantir os direitos humanos. E a ONU, ela funciona através de uma Assembleia Geral, que é essa imagem que está aí para vocês. Nessa imagem aí, tem o símbolo da ONU aí em cima, que é uma projeção cartográfica, não sei se já perceberam. Essa aqui é uma projeção que nós chamamos de projeção polar. Olha aqui, olha. É quando você tem um papel tangenciando o polo da Terra, né? Olha lá. Então é uma projeção, é o símbolo da ONU, uma projeção cartográfica. E embaixo eu tenho uma Assembleia Geral. A ONU funciona através de Assembleia Geral, onde os 193 países, que são membros, que fazem parte da ONU, se reúnem para debater, para discutir e criar estratégias para atender aqueles objetivos que eu falei com vocês. Ok? Então, a Assembleia Geral da ONU, ela é um órgão deliberativo com representantes de todos os países membros. Ali eles vão deliberar, eles vão decidir sobre uma determinada pauta. Tá? Cada país tem direito a um voto dentro da Assembleia Geral. Ok? Mas ainda dentro do contexto de funcionamento da ONU, existe o que nós chamamos de Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ele é composto por 10 países temporários,
que fazem uma gestão durante 2 anos, né? A cada 2 anos esses 10 países mudam, né, desse Conselho de Segurança, e por 5 né, por 5 membros, por 5 países permanentes. Né? Esses países que são os membros permanentes do Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante dentro da ONU, são os países vencedores da Segunda Guerra, né? Que é os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Esses países, diferente de todos os outros países que tem dentro da ONU, né, são os membros permanentes, eles têm o poder de veto. A ONU tem 193 países, né? 192 países podem decidir por uma coisa favorável. Vamos fazer um determinado aspecto. Se um dos países, né, que fazem parte lá dos membros permanentes dizer que não, aquilo não passa. Tá? Então, porque eles têm poder de veto. Ou seja, se eles têm poder de veto, esses 5 membros permanentes, né, Estados Unidos, Rússia, China, França e o Reino Unido, né, se eles têm o poder de veto, todas as decisões tomadas, elas devem ser unânimes por esses países. Tá? Então, vamos supor que a ONU está deliberando de fazer uma intervenção militar em um determinado país. Né? Quem vai decidir isso de fato são os 5 membros permanentes. Os outros membros, eles podem até opinar. Mas quem tem o direito ao veto disso são os 5 membros permanentes. E como tem que ser unânime, os 5 membros permanentes, eles têm que ser todos a favor ou todos ao contrário. Se um votar em desfavor, né, se um votar diferente, aquele projeto, aquilo que eles estão deliberando, não passa. Tá? Esses 5 membros permanentes, eles decidem principalmente, tá? Eles atuam principalmente aí nas questões militares da ONU. Ok? Então a ONU é essa aí. Tá? Ela funciona desta forma. E o interessante, pessoal, que a ONU, ela tem várias agências dentro dela, além da sua Assembleia Geral, ela tem várias agências especializadas. E essas agências especializadas, elas vão tratar de assuntos específicos da ONU. Por exemplo, a Unesco, que vai trabalhar lá sobre a educação, a ciência e a cultura dos países. A FAO, né, aqui em cima, aqui, ó, a FAO, que vai cuidar, que vai se relacionar, que vai tratar assuntos específicos da agricultura e da alimentação. A OIT, que está aqui, que eu estou um pouquinho na frente, né, olha aí, ó, a OIT, que vai tratar sobre aspectos relacionados ao trabalho nos países. A Unicef, que vai estabelecer a questão da infância. A hoje tão falada, coloquei até no meio aqui, que está em maior destaque dentro no mundo hoje por causa do coronavírus, que é a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, que vai cuidar de questões aí dos países referentes à saúde. Né? Então essas organizações têm muitas outras agências, né? Nós chamamos de agências especializadas. Por quê? Elas vão tratar de assuntos específicos dentro da ONU, tá bom? E elas surgem também nessa ideia de um mundo globalizado. Tranquilo? Mas nós temos outras instituições, outras organizações internacionais. Olha essas duas aí, que legal também, ó. Nós temos essa primeira aqui, que é o antigo, olha, essa imagem aqui é o antigo BIRD, que era o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Hoje ele chama Banco Mundial. Tá? Hoje ele mudou o nome dele. Por quê? Quando ele surgiu, o BIRD, né, que era Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, ele foi criado em 1944. Olha só, 1 ano antes da guerra terminar aí. E ele tinha o objetivo de o quê?
o BID, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Então ele tinha como objetivo, quando ele surgiu em 1944, de financiar a reconstrução da economia dos países destruídos pela guerra. Então, em 1944, já se sabia, né, como que ia terminar a guerra, né, porque a Alemanha já estava praticamente derrotada em 1944. Então, os países eles já se reuniram e falaram assim, olha, nós já temos que regulamentar aqui, já temos que decidir como que nós vamos financiar a reconstrução da economia desses países que foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Então, eles decidiram criar o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Este banco, atualmente, né, ele mudou o nome dele para Banco Mundial porque ele não precisa mais reconstruir economias de países destruídos pela guerra, porque esses países já foram reconstruídos. Hoje, o Banco Mundial ele atua o quê? Utilizando os seus recursos para financiar projetos em países em desenvolvimento. Tá? Então ele vai financiar, por exemplo, um país que quer construir uma hidrovia, uma ferrovia. Então ele vai pegar um empréstimo, né, no Banco Mundial, se ele sim quiser. O país quer construir uma hidrelétrica, né, uma usina hidrelétrica, né, e ele não tem recursos, ele pode recorrer ao Banco Mundial para pegar este empréstimo, ok? Então, este aí é o antigo BID, o Banco Mundial, que também é uma organização internacional muito forte, tá? E nós temos aqui do outro lado o famoso Fundo Monetário Internacional, o FMI, que também foi criado junto com o Banco Mundial, lá em 1944. E o banco, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, ele é um pouquinho diferente do Banco Mundial, porque o objetivo dele é fazer um monitoramento da economia mundial. E ele faz esse monitoramento da economia mundial para evitar crises. Então, é para fazer a reconstrução, para financiar obras. E o outro é para o quê? Emprestar dinheiro para crises econômicas de países. Então, no FMI, cada país membro deposita quantias em dinheiros neste fundo. Cada país vai depositando, de modo que aqueles que contribuem mais dinheiro são aqueles que posteriormente poderão contrair os maiores empréstimos e também contar com o maior poder de decisão nas votações internas. Então, o FMI é muito criticado por quê? Quem que vocês acham que vão fazer as maiores contribuições neste fundo? Os países mais ricos. Então, os países mais ricos, né, eles fazem maiores contribuições, significa que eles também podem pegar mais dinheiro e eles podem depois ter mais decisões nas votações internas. Por exemplo, o Brasil, um exemplo, tá? Vamos supor que o Brasil não seja um grande contribuidor do FMI. Ele põe lá pouco dinheiro, porque o Brasil não tem tanto dinheiro para colocar lá. Um exemplo, tá? E aí, o Brasil precisa recorrer ao FMI. Entrou uma crise econômica no Brasil, por causa do coronavírus, por exemplo, e o Brasil precisa de dinheiro e ele vai recorrer ao FMI. Como outros países, vamos supor, os Estados Unidos, a França, o Canadá, eles contribuem mais no FMI, eles que vão decidir as regras de como o Brasil vai ter que pagar essa dívida, o que o Brasil vai ter que fazer para poder quitar essa dívida, tá? Então, os países que mais contribuem, eles vão ter aí o que? O maior poder de veto, o maior poder de decisão nas votações dentro do FMI. Tranquilo? Fácil? Né? Tem mais uma aqui que é muito importante também. Ela é muito famosa, que é a famosa Organização Mundial do Comércio, outra organização internacional. A OMC, pessoal, a Organização Mundial do Comércio, foi criada em 1995. E ela o quê?
ela na verdade é um fórum de discussões e negociações econômicas que serve para quê? Para regulamentar o comércio do mundo, regulamentar o comércio dos países. Nós não falamos aí que os países estão cada vez mais estabelecendo comércio entre si, eles estão intensificando as suas relações comerciais por causa do mundo globalizado, por causa da globalização. Então, é nesse contexto que vai surgir então aí a OMC, criada em 1995. Tem como principal objetivo, tá, fiscalizar, organizar e intensificar o comércio mundial, né? Ela funciona através das rodadas, ok? Ela tenta também reduzir o que nós chamamos de protecionismos. Então, a Organização Mundial do Comércio, ela tende o quê? Ela tem como objetivo, além de fiscalizar, organizar o comércio mundial, ela também vai ter como objetivo reduzir os protecionismos que os países adotam nas suas fronteiras. O que são protecionismos? São estratégias para preservar a produção das empresas nacionais. Então, por exemplo, uma estratégia protecionista que um país atua, ele vai aumentar os impostos de importação. Então, uma empresa que queira vender, por exemplo, no país, ela vai pagar impostos muito caros. E aí ela desiste, às vezes, de vender aquele produto no país. Quando o país faz isso, ele aumenta, ele coloca os impostos mais caros, ele está o quê? Tentando melhorar a indústria nacional. Porque se às vezes uma indústria de fora tenta trazer um produto para cá, ele vai ser muito mais barato e a indústria nacional acaba fechando. Então os países, eles adotam essa medida protecionista. Quer ver uma que adota muito? Os subsídios, né? Vários países, principalmente os países desenvolvidos, adotam uma política protecionista de subsídio, que é o quê? O Estado, ele investe, ele dá dinheiro para determinados produtores. E aí o produtor vai acabar o quê? Diminuindo o custo da sua produção. E quando o produtor diminui o custo da sua produção, aquele produto acaba ficando o quê? Mais barato. E aí, como os países desenvolvidos eles conseguem dar mais subsídios, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que os países subdesenvolvidos eles não vão conseguir concorrer com os países desenvolvidos, porque os produtos dele vão estar muito mais baratos. Ok? Então, pessoal, essas são práticas aí que a OMC tenta evitar, né, nas suas rodadas de discussão, para que o comércio no mundo ele flua de maneira mais íntegra, que ele flua de maneira mais dinâmica, tá? Ok? Então, como a OMC tem o objetivo de intensificar o comércio internacional, ela vai atuar o que? Ela vai agir para evitar esses protecionismos. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Com essa aula eu finalizo a explicação, então, sobre este capítulo da nossa apostila. Daqui nós vamos fazer somente mais exercícios e vamos para o outro capítulo. Vamos falar agora sobre população. Então, muito obrigado, tchau para vocês e até a próxima aula. Não esqueçam, assinam a lista de presença. Não esqueçam de anotar todas as dúvidas. Tchau, pessoal!